Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.
pai disse: sim. Mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ele disse: eu te protegerei. Bom, isso se trata de um encontro de Saul com aquela mulher feiticeira, aquela velha médica do diabo que foi encontrada por Saul. Era uma médica feiticeira e ela podia adivinhar. Agora, por que Saul foi buscar uma feiticeira, uma adivinha, uma mulher que podia adivinhar, uma vez que, sendo que ele próprio como rei, disse que mataria a todos que adivinhassem? Em Romanos, Paulo disse: aborrece os ídolos e comete sacrilégio. Aborrece a idolatria, mas profana o santuário, profana a palavra de Deus. Aborrece os ídolos, a idolatria, as imagens, mas, no entanto, vivem vidas iguais a deles, a dos idólatras. Eles não podem ver um retrato do profeta desta era. Diz que é idolatria. Mas eles não sabem o que é idolatria, afinal de contas. A idolatria é tudo que é colocado entre você e Deus. Isto é certo. Se você põe a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo como intermediário, isso é idolatria, isso é ídolo. Se você põe o retrato de seu pai ou de sua mãe, ou de um profeta de Deus, seja de quem for, do próprio Deus, entre você e Deus, isso é idolatria. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês sabem que o mesmo Deus que escreveu nas tábuas da lei que não fizesse imagem alguma de escultura do que há em cima nos céus, debaixo da terra, o mesmo Deus ordenou a Moisés que fizesse 2 querubins e os colocasse ali sobre a arca, no tabernáculo. Sim, se você ler a Bíblia, você vê que isto é verdade. Mas há uma diferença muito grande de idolatria. É que você nunca vê na Bíblia o povo adorando aqueles querubins, embora eles estivessem ali, sobre a arca. Nenhum sumo sacerdote que entrava ali, entrava para adorar aqueles querubins em favor do povo. De maneira alguma. Você nunca viu um membro da mensagem adorando o retrato do profeta nesta era. Não. Aquilo é simplesmente um testemunho, esta luz fotografada sobre sua cabeça. É um testemunho. Se eles pegam a fotografia de um aleijado andando quando oraram, eles fazem daquilo um cavalo de batalha, um grande testemunho. Se eles pegam uma fotografia de uma visão aí, de uma moça que dormiu e recebeu uma coisa no papel, na mão, um anjo trouxe, manda revelar, sai túmulos abrindo, etc. Isso corre pelas igrejas sem empecilho algum. Mas você poderia ver isto como um testemunho de um sonho de uma moça. Quer dizer, aqueles que conhecem essa história desse sonho, desta visão, sabem melhor do que é que eu estou falando. Você nunca vai ver um membro da mensagem adorando ao profeta de Deus. Ele sim soube pregar contra a idolatria. Ele pregou a mensagem cristianismo contra a idolatria.
Agora, ele pregou como um profeta de Deus. Isso é pretexto, isso é falta de recurso bíblico, isso é maneira de combater, isso é uma maneira fracassada de tentar desviar as pessoas da mensagem. Simplesmente isto, porque não tem argumento escriturístico. Saul não tinha nenhum argumento contra Davi. Ele não tinha nenhum meio a não ser o meio natural. E através deste meio ele nunca pôde com Davi, porque Davi era sobrenatural. Saul era um rei natural, exigido pela vontade do povo. Davi era o rei sobrenatural, isto é, apontava para Cristo. E veio pela perfeita vontade de Deus. Então nunca as armas de Saul poderiam servir para Davi, mesmo quando ele estivesse diante de um grande inimigo, que era Golias. Veja, se as armas de Saul tivessem servido para Davi, quando ele foi lutar contra o Golias, pode ser que Deus tivesse vencido através de Davi a si mesmo. Mas depois Saul venceria Davi, destruiria Davi. Você está notando? Deus faz muita coisa através desta gente, não resta dúvida. Paulo disse que dava glórias a Deus pelo evangelho ser pregado de todas as maneiras, porfias, contendas, imitações. O profeta de Deus diz: Deus não pode levantar um ministério que logo ali aparecem os balaões, os imitadores, eles querem tomar a bola. É como um jogo de futebol. Eles querem tomar a bola. Mas não importa, Deus fará alguma coisa através daquilo. Mas ele próprio seria destruído com aquilo. Você vê que Saul tinha uma espada, e essa espada era idêntica à de Davi. Era o mesmo material, a mesma coisa. Mas a espada de Davi nunca foi contra Saul. A espada de Saul foi contra Davi. E por fim, virou-se contra si mesmo. A própria espada que ele usou serviu para que ele morresse. Quer dizer, esse Espírito Santo que a era diz que tem, é quem vai condená-la, que as igrejas dizem que tem. A espada, esta Bíblia que pregam, é a própria Bíblia que traspassará suas almas. Por quê? Para que fim estão usando isto? Agora, aborrecem os ídolos e cometem sacrilégio. Sacrilégio é profanação, profanação do santuário. Se vestem como as mundanas e portam-se como os mundanos e consentem com tudo. Saul tinha um decreto contra aqueles que adivinhassem, mas ele próprio procurou uma feiticeira para adivinhar. Mas por quê? Por que estava apelando daquela maneira? Porque Urim e Tumim não falavam mais com ele. Deus não falava mais com ele. Desde que Deus enviou o profeta, ele não fala mais com esta era. Se você quer ouvir a Deus, tem que ser através do profeta, mesmo para a sua perdição, mesmo para a sua condenação. Saul foi em busca e Samuel veio. E foi ele quem disse para ela: você vai trazer Samuel para mim. Ela disse: sim, mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ela não sabia que estava falando com o próprio Saul. Saul estava camuflado. Ele estava vestido como um soldado de infantaria. Ela adivinhava, mas ela não sabia que ali estava Saul, aquele próprio que decretara contra aquilo. É você, porventura, uma delas? Você não está vendo aí em 1 Timóteo capítulo 2 como você deve se vestir? E depois diz que é profetiza, tem o dom de profetizar. Ela era adivinha, mas não sabia que era Saul que estava ali.
Você profetiza e não vê o lugar da mulher na igreja? Veja 1 Coríntios 14. Vá lendo. Veja 1 Timóteo 2. Veja 1 Pedro capítulo 3. Você está com isto na mão e não pode ver isto sendo uma profetisa? Sim. Veja o que aconteceu com aquela profetisa, com aquela feiticeira. Saul disse: eu te protegerei, eu interpretarei isso para você, eu te darei cobertura. Você deve pregar, eu te darei cobertura. Ele estava vestido como um soldado de infantaria, e ele disse: adivinha para mim e traga-me em cima do mundo da morte que passou além daqui. Traga-me o espírito de Samuel, o profeta. Agora você quer o profeta? Quer o profeta de novo? Mas ele continua sendo um profeta. Moisés continuou sendo Moisés. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. Elias continuou sendo Elias. Ele teria a mesma mensagem para Jezabel. Ele não teria se modernizado, como aconteceu com aqueles que começaram aqui em 1910. E vejam onde é que eles estão hoje. Mas, quando aquela adivinha trouxe o espírito de Samuel, a Bíblia diz que era Samuel mesmo. Isso ficou provado pela mensagem que ele deu para Saul, que era Samuel. Mas ela disse: eu vejo deuses subindo. Ora, ali estava subindo um só. É que Samuel teve 3 ofícios. Ele foi rei, ele foi sacerdote, ele foi profeta sobre Israel. Mas a feiticeira daquele dia, ela disse: deuses, vejo deuses, quando era um só. Não é o que a feiticeira desta era vê? Ela vê Pai, Filho e Espírito Santo como deuses, como 3 pessoas distintas. É a mesma coisa. Samuel foi rei, foi sacerdote, foi profeta. Em Israel, você sabe disso? Sim. O povo quis pessoas distintas depois. A mesma coisa aconteceu em Cristo. Jesus Cristo é rei, sacerdote, profeta. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele traz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve o seu batismo no teste de Urim e Tumim. Se você foi só batizado nos títulos, e veja se isso brilha. Você dirá assim: brilha em Mateus 28, 19. Não, não brilha. Não brilha. Está apagado, porque Mateus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse em nomes. E ligue isto com as referências. Busque as referências de São Mateus 28, 19. E você verá que a coisa está errada. A coisa está errada. Estando errada, Deus não pode abençoar de sua maneira real e verdadeira. Abençoa como abençoou a Balaão. Ele abençoa. Ele dá chuva e sol para o joio. Para esses que operam em iniquidade, cura divina, expulsando demônios e todas estas coisas. Ele abençoa. Mas veja o que viu aquela feiticeira. Ela disse: vejo deuses. Ora, como deuses? Se era apenas Samuel que estava se manifestando ali. Não é o que acontece com essa feiticeira da era? Onde ela herdou essa doutrina? Foi dos apóstolos? Não, foi no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, foi que ela viu deuses. Veja que contraste dessa feiticeira com Abraão. Quando chegaram 3 de fato lá na tenda de Abraão, Eloí mais 2 anjos, o Senhor mais 2 anjos, Abraão diz: meu Senhor. Que diferença! Vendo 3, não disse meus senhores, porque Senhor era somente um. Somente um. Por isso,
O então Saulo de Tarso clamou: quem és tu, Senhor? Senhor quer dizer Pai. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja que diferença entre a feiticeira e Abraão. Ela viu Samuel somente e disse: vejo deuses. Samuel teve 3 ofícios, sendo uma só pessoa. Sim, sobre Israel. Abraão viu 3, mas ele distinguiu somente o Senhor. Meu Senhor. Você lê em Gênesis, você não vai ver Abraão dizendo meus senhores, mas sim meu Senhor, porque só um que estava ali é que era Senhor. Os demais eram anjos que desceriam para Sodoma e Gomorra. O Senhor mesmo não foi lá. Somente mensageiros foram lá. Mas o Senhor ficou aqui separado. É o Senhor Jesus Cristo quem está com a noiva. E essa esposa eleita do Senhor pode ver o Pai no Filho. Ela não é uma feiticeira. Ela não é uma profetisa dessa que está com a Bíblia na mão e não pode ver nem o lugar da mulher nas Escrituras. Sim, mas ela tem cobertura. Eu te protegerei. O que adiantaria a proteção de Saul? Importa é a proteção da palavra, a proteção do Senhor. Ela está buscando a proteção do reino mundial, natural, mas a esposa de Cristo quer a proteção do reino espiritual. Ele disse: eu te protegerei. Pode continuar adivinhando, pode continuar profetizando, mas o que é isto? O Senhor diz em Amós 8, verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de carne, não de sede de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor, mas não a acharão. Por quê? Urim, Tumim não fala com eles. A palavra de Deus não pode falar mais com eles, mas pode falar com você, meu ouvinte. Deus te abençoe, enquanto a palavra de Deus está te falando, te abençoando. Davi estava longe naquela hora, e Saul estava naquela situação. Davi estava ali ungido originalmente, não pelo pedido do povo, mas pela escolha de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha esta unção diferente. Parece que era a mesma, pela perfeita vontade de Deus. 2 ministérios, mas um pela perfeita vontade de Deus e outro pela perfeita vontade do povo, pela vontade do povo. Oh, que o Senhor te abençoe nesta luz gloriosa do dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender às orações. Vem Jesus, atender às orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Uma das maiores bênçãos que Deus nos deu foi a luz. Agora, é certo que sem visão, sem poder ver,
o que a luz mostra, nós seríamos cegos. Portanto, não veríamos nem a luz e nem tampouco aquilo que a luz mostra. Isto seria uma desventura muito grande. Muitas pessoas foram cegas, fisicamente falando, e viram a luz, e também viram aquilo que a luz mostrou para eles. A Bíblia nos fala da profetisa Ana, que era cega e que vivia de jejum e oração no templo. E ela pôde ver a visita de Deus no seu dia. Uma cega viu o que aqueles que enxergavam não viram. Isto é tremendo. Isso deveria despertar a atenção dos nossos ouvintes para esta grande bênção de Deus. Agora, outra coisa é que nem todos viram a cena do Calvário, conforme alguns ladrões, algumas meretrizes viram, alguns pobres humildes viram. Eles viram um homem lá, sangrando entre dois malfeitores, abandonado por Deus e que se dizia ser filho de Deus. E eles insultavam, dizendo: se tu és filho de Deus, desça da cruz. O que acontece, ouvintes? Onde está a bem-aventurança? A grande bem-aventurança é que, enquanto Caifás, Anás, os sumos sacerdotes não viram que ali estava o Messias prometido, pessoas perdidas em relação à sociedade e à religião de então, viram. Que privilégio glorioso! Mas nós vamos ver então o que significa o Calvário, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e sua crucificação, o significado do Calvário, porque esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos olhando por aqui para três coisas muito importantes a respeito do Calvário. E começando, nós devemos lembrar que o Calvário encerra o assunto do pecado, não por 5 anos, não por 10 anos, não por 20 anos, não até uma próxima reencarnação, nem até o purgatório. Tudo isto supostamente pensado. Não, o Calvário diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele encerrou o assunto do pecado para aquele homem. O Calvário encerrou o assunto do pecado para aquele homem sem que ele precisasse de qualquer outro processo de purgação. Porque não é por purgação, não é por sacrifício nosso, mas é pela fé. Isso é de graça, não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Estou falando do assunto que deveria parar a nação, que é salvação. Mas o homem, de um modo geral, não tem noção do que é ser salvo,
do que significa ser salvo, do que significa o Calvário. E por sua vez ele não tem também noção do que é ser perdido, do que é ter sua alma no inferno depois. Ele crê de uma maneira errada que depois outros podem tirar a sua alma de um determinado lugar de tormento. Mas isto é um engano, isto não é luz, isto é mentira. Disse São João que estas coisas são mentiras, que se andamos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não precisa de purgatório nem de reencarnação. Se andamos nesta luz, se podemos ver as coisas espirituais pelo prisma que Deus nos apresenta, então nós andamos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, não o purgatório, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, isso é toda a Bíblia desde o Éden. Foi morrendo um cordeirinho ali para satisfazer, morrendo no lugar daquele que deveria morrer. Ele é substituto. Por isso Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã nem depois. E se você se arrepende agora, a tua salvação é agora, não é depois. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, que era outro ladrão, cobrador de impostos de uma maneira desonesta, Zaqueu se arrependeu e se converteu, e ele disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Hoje entrou a salvação nesta casa. Então aí está a primeira coisa. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Desde o momento em que a pessoa tem aquela experiência de arrependimento verdadeiro, íntimo no seu coração, confessa todos os seus pecados a quem deve confessar, se ainda há meio, e se apresenta diante de Deus como uma pessoa que estava lutando e jogou suas armas no chão e rendeu-se. Você estava lutando com credos, com isso, com pensamentos e outras coisas, e com moralidade própria, com caridade daqui e daquilo outro, mas você jogou tudo isto no chão. E entendeu que ainda que você desse todos os seus bens para os pobres, não lhe adiantaria nada. 1 Coríntios 13. E rendeu-se, levantou suas duas mãos diante de Deus, aí no seu quarto, seja onde for, no mato, aonde quer que seja. Em qualquer lugar hoje serve para o homem pecar. Mas também tem uma coisa: em qualquer lugar o homem pode se arrepender. É dentro do carro, na avenida, é dentro do avião, no ônibus, no escritório, à margem do rio, num zoológico, num parque de diversão, até dentro de um cinema e até dentro de um antro de prostituição, um homem ou uma mulher pode se arrepender naquela hora e ter uma experiência de salvação. E sair dali chorando, arrependido, convertido. Então, em qualquer lugar você pode pecar hoje, até dentro da igreja. Mas em qualquer lugar também você pode se arrepender. Em qualquer lugar você pode chorar amargamente o seu pecado e vir a Cristo e deixar que o Calvário cumpra para você esse tremendo significado: encerrar o assunto do pecado na sua vida. Sim, isso não quer dizer que Deus te perdoa e você continua com os desejos de pecar. Não. Isto quer dizer que Deus tira todos esses desejos malignos da sua mente e do seu coração. E você, a sua alma, que é a natureza do Espírito, ela é trocada. Porque essa natureza que nós temos tem de ser trocada
ela é uma inclinação contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas esta é a verdade. E você então se torna uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. E assim por diante. Este é o primeiro significado do Calvário na vida da pessoa. Não é apenas uma comemoração tradicional religiosa. Isto não vale nada na vida das pessoas. Não transforma, não liberta dos vícios, não liberta da prostituição, da licenciosidade que está oficializada, não liberta da feitiçaria, não liberta de nada essa tradição religiosa. Mas agora uma experiência com Deus, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, onde você possa levar uma trombada com o pecado, chocar-se com o mundo, sentir-se convencido do pecado, que aquilo é uma desgraça e ver-se a si mesmo perdido sem Deus. E ver que o seu dinheiro, sua fama e qualquer outra coisa que você tenha, e mesmo nem a sua pobreza, sua ignorância, seja o que for, não pode te deixar inexcusável diante de Deus, então ali é a hora da salvação. Ali é a hora o Calvário está presente, como esteve ali para aquele ladrão crucificado do lado direito. Bom, então primeiro nós deveríamos procurar o que aquele dia significa para nós. O dia do Calvário. Não uma sexta-feira da paixão tradicional de ano em ano. Lembre-se sempre, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Porque é no Calvário que nós abrigamos do pecado. E nós estamos rodeados de pecados aí todos os dias, de tentações. Então precisamos do Calvário, não é só de ano em ano, mas sim de minuto em minuto, de segundo em segundo. E em segundo lugar, nós deveríamos ver o que aquele dia, aquele Calvário tem feito por nós. O que ele fez por nós. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Isso deveria pôr fim a todo assunto, a toda cogitação sobre salvação. Deveria colocar, se o Calvário não pôs fim a toda cogitação dos homens religiosos acerca da salvação, é sinal de que eles não sabem o significado do Calvário. Eles nunca conheceram aquilo. Eles estão como aquele outro ladrão dizendo, bom, se ele é Deus, ele salva-se a si mesmo e também a nós. E assim por diante. Mas veja só, o Espírito de Deus, o Espírito Santo da Graça, veio no coração de Lutero, Martim Lutero, quando ele estava fazendo penitência. E disse para ele, Lutero, isso é de graça. Isso não é assim. Isso não é dessa forma. E ele sacudiu a batina e pregou. Desde então, que a salvação era de graça. Naquele instante ele conheceu o que o Calvário fez por ele. Naquele instante ele reconheceu o que o Calvário fez por ele. E quando um homem ou uma mulher reconhece o que a morte de Cristo, o que o Calvário fez por ele, por ela, então ela sofre um resultado, aquela pessoa sofre um resultado consequente, gratidão. Aquela Maria perdoada, que recebeu uma chance na sua vida quando ia ser apedrejada, e Jesus lhe salvou. Ela foi logo aos seus pés e banhou-lhe os pés com lágrimas, lágrimas de gratidão. Oh, sim, logo também na ressurreição, ela estava a postos, logo cedo ali no horto florestal, e chorando, porque não o encontrara na sepultura, e procurando onde puseram o meu Senhor.
E justamente aquele apego, porque ela sabia o que significava o seu Senhor para ela, lhe deu uma resposta. Maria, era ele, era ele. Ali estava a resposta. O Calvário não te deixa sem resposta. O sacrifício de Jesus não te deixa numa ilusão de um Cristo morto, de um Cristo derrotado, fúnebre, um Cristo fúnebre, que não dá vida, que não opera transformação na vida das pessoas, que não tira os vícios, que não dá pudor. Não, não, não. O resultado do Calvário na vida de uma pessoa não é entendido pelo mundo religioso de hoje. Quando o resultado do Calvário vem sobre a vida de uma pessoa, ela fica sabendo o que ele fez por ela. Isto aí é a segunda coisa. Ela fica sabendo o que o Calvário fez por ela. Então ninguém pode lhe entender. Por que viver para Cristo? Por que viver para Cristo obedecendo a sua palavra? Por que amar as coisas de Deus? É porque ela sabe o que o Calvário fez por ela. Sabe o que ele tem feito por ela. E agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Sim, isto é importante, mas nós não podemos fazer nada por aquele dia, senão fazermos aquilo, justamente aquilo que todos que recebem a revelação desta luz tremenda do Calvário fizeram. Eles entregaram suas vidas de uma maneira incondicional. Venceram tradições, romperam com as tradições religiosas. O primeiro passo foi esse. E perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões irmãos? E a resposta de Pedro foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Oh, meus ouvintes, não dá tempo de nós falarmos, de nós descrevermos, comentarmos sobre coisas que devemos fazer depois que o Calvário fez tanto por nós, depois que nos foi revelado tão grande amor de Deus por nós. Mas o primeiro passo que você dá em troca disto é obedecer a São Pedro, é obedecer a Atos dos Apóstolos. Não importa há quanto tempo você seja religioso, evangélico, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, porque esta é a hora, este é o momento. No tempo de Lutero, a pessoa dava isto: eu aceito a salvação, é de graça. No tempo de Wesley dizia apenas: bom, eu busco a santificação. Mas agora é diferente. Os pentecostais diriam: bom, eu falo línguas. Mas agora é diferente. Agora você dá esse primeiro passo sendo batizado em nome de Jesus Cristo, rompendo com todas as tradições religiosas, porque Jesus viria rompendo com alguma coisa como a criança vem rompendo uma bolsa. Oh, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, enquanto você medita nessas coisas. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir
nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.